Neste final de semana, o novo presidente americano Donald Trump ameaçou impor tarifas de até 100% em cima de países do BRICS que apoiassem a criação de uma moeda para se opor ao dólar. O Kremlin reagiu dizendo que essa tentativa do governo americano de fazer os países usarem o dólar sairia pela culatra. O Wall Street Journal publicou um novo artigo trazendo denunciantes que expuseram que o Partido Comunista Chinês teria criado um grupo de trabalhos para analisar como as sanções ocidentais teriam impactado a Rússia e como o país teria conseguido contornar essas sanções, isso considerando um cenário de preparação do regime chinês para atacar Taiwan. E uma fabricante de veículos elétricos, a BYD, que atua aqui no Brasil, foi acusada de maus tratos com seus funcionários ali na Bahia. Seja bem-vindo ao China em Foco, eu sou Emanuele Coure. Se você é novo aqui no canal, lembre-se já de se inscrever para garantir que sempre estará em contato com os nossos conteúdos. E se você já acompanha os nossos vídeos aqui do canal, lembre-se de deixar aqui a sua curtida. O novo presidente americano Donald Trump ameaçou neste final de semana impor tarifas de até 100% em cima de países do BRICS que apoiassem essa questão da criação de uma nova moeda para se opor ao dólar. Ele prometeu também cortar os laços comerciais com esses países e adicionou o seguinte, abro aspas, não há nenhuma chance de o BRICS substituírem o dólar americano no comércio internacional e qualquer país que tentar deve dizer adeus aos Estados Unidos. Só lembrando que o BRICS é um bloco formado por Brasil, China, Rússia, Índia, África do Sul, Irã e outros países. E um dos tópicos centrais de discussão do bloco este ano foi realmente a criação de uma moeda, que seria a moeda usada internamente entre os países do BRICS. E foi pontuado, principalmente por China e Rússia, que essa seria uma moeda para contornar o uso do dólar. Essas discussões elas estiveram em alta durante a cúpula de Kazan que a gente teve na Rússia. Inclusive, na época, Dilma Rousseff, ex-presidente brasileira, que hoje em dia é a diretora do novo Banco de Desenvolvimento do BRICS, ela chegou a comentar que o dólar seria uma arma utilizada pelos Estados Unidos. Um detalhe interessante é que a criação de uma nova moeda que fosse utilizada internamente entre os países do bloco seria muito importante, principalmente para a China e Rússia, já que eles têm várias sanções de países ocidentais, o que tem impedido que muitas vezes eles façam negócios com outros países, por dificuldades do acesso ao dólar, principalmente a Rússia com essas sanções após a invasão da Ucrânia. No entanto, a China também tem tido alguns problemas com isso. Isso porque várias empresas chinesas têm sido acusadas de apoiar a Rússia nessa guerra contra a Ucrânia. Em resposta a essas declarações do novo presidente americano, o Kremlin disse o seguinte, abro aspas, que o dólar está perdendo seu apelo como moeda de reserva para muitos países e que cada vez mais países estão migrando para o uso de moedas nacionais em suas atividades comerciais e econômicas no exterior. E ele disse também que essa tentativa do governo americano de obrigar os países a utilizar o dólar sairia pela culatra. Este ano, vários estudos pontuaram que, embora existam várias tentativas de criar novas moedas para contornar o uso do dólar, ainda assim, o dólar segue sendo a principal moeda do mundo. Por exemplo, este ano ainda o Centro Geoeconômico do Atlantic Council chegou a pontuar em um relatório deles que o dólar americano continua sendo a principal moeda de reserva do mundo e nem o euro e nem os chamados países do BRICS conseguiram reduzir a dependência global do dólar. Sobre isso ainda, a CNN aqui no Brasil publicou uma reportagem comentando sobre a resposta do governo americano. Segundo eles, essa foi uma resposta interna que aconteceu ali no governo, onde eles pontuaram que a proposta da criação de uma nova moeda ainda estava sendo discutida e por isso os comentários de Donald Trump não fariam sentido. E agora, uma nova reportagem do Wall Street Journal trouxe à tona denunciantes expondo que o Partido Comunista Chinês teria criado um grupo de estudos tentando analisar como as sanções ocidentais teriam impactado a Rússia e como o país estaria fazendo para contornar essas sanções. Isso, claro, considerando um planejamento do Partido Comunista Chinês de invadir Taiwan e se preparar já de antemão sobre como eles reagiriam a essas sanções ocidentais que provavelmente viriam. Eles também pontuaram o seguinte, esses denunciantes que falaram ao Wall Street Journal, abro aspas, que as autoridades chinesas,
por conta desses esforços e desse grupo de estudo, visitam Moscou periodicamente para se reunir com o Banco Central da Rússia, o Ministério das Finanças e outras agências envolvidas no combate às sanções. Agora, uma outra coisa muito importante para a gente pontuar aqui é que uma das maiores preocupações do regime chinês quanto a essa questão das sanções ocidentais se refere principalmente à reserva cambial do país, porque a China tem uma das maiores reservas cambiais do mundo, no valor de 3,3 trilhões de dólares. Agora, de acordo com esses denunciantes que falaram com The Wall Street Journal, por isso o regime chinês estaria tentando diversificar a sua reserva cambial, principalmente se afastando de ativos denominados em dólares, como por exemplo os títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Eles destacaram ainda que por conta de toda essa preocupação do regime chinês, no ano passado Xi Jinping fez uma raríssima visita à administração estatal de câmbio da China, aonde ele tentou elaborar ali estratégias para como proteger a reserva da China das sanções ocidentais. Um outro detalhe interessante também sobre esse grupo de estudos do Partido Comunista Chinês é que eles precisam emitir um relatório constante, e esse relatório ele é entregue para o vice-premier da China, que lida principalmente com questões econômicas e financeiras e é muito próximo de Xi Jinping. Nesse relatório, eles precisam também destacar estratégias que o regime chinês poderia adotar caso eles estivessem na mesma situação. E de acordo com esses delatores, eles andam tentando entender não somente as questões negativas que surgiram dessas sanções que foram aplicadas à Rússia, mas também os fenômenos positivos que possam ter resultado disso. Uma das questões analisadas pela China em todas as sanções impostas sobre a Rússia é como o governo russo já tinha se preparado antes para receber essas sanções. Claro, ainda assim as sanções foram pesadas, mas de acordo com esse relatório, uma das questões que acabaram ajudando o governo russo foi que ele já estava tentando se distanciar do dólar e também criar alternativas para a sua reserva cambial. Por isso agora a gente vê essa movimentação do regime chinês tentando ir numa mesma direção e se proteger de uma certa maneira. Outra questão também bem interessante foi como o governo russo conseguiu encontrar alternativas, por exemplo, para o suprimento de vários elementos que eles não estavam mais tendo acesso de países ocidentais. A indústria automobilística da Rússia, por exemplo, teve que parar em um dado momento de toda essa guerra porque eles não conseguiam mais os elementos necessários para a produção dos carros. Até hoje, vários carros dentro da Rússia são produzidos sem várias peças muito importantes. Por quê? Porque eles não têm acesso a essas peças. No entanto, recentemente o governo russo anda importando essas peças de ex-países soviéticos. Outra questão também que tem ajudado muito o governo russo é toda a aliança com a Coreia do Norte e com a China. Por exemplo, no ano passado a gente teve um recorde histórico nas transações comerciais entre China e Rússia, de 240 bilhões de dólares. E só para a gente ter uma comparação deste valor, no ano passado a gente também teve um recorde histórico nas relações bilaterais entre Brasil e China, que foi de 150 bilhões de dólares, ou seja, a relação comercial entre China e Rússia foi 90 bilhões a mais do que entre Brasil e China. Só que o interessante aqui é que a Rússia ela tem gerado uma dependência muito grande da China. Isso porque os negócios comerciais da China com a Rússia, para a China, representam apenas uma pequena porção dos negócios deles, enquanto para a Rússia representa quase 1/3 de todos os comércios exteriores que eles têm atualmente. Outra questão também interessante é que quase 60% dos carros que a gente tem na Rússia hoje vêm da China. Outro detalhe também, então, que foi levantado por esses denunciantes era como o Partido Comunista Chinês poderia, de certa maneira, ajudar a economia russa. Isso porque, se o bote salva-vidas da Rússia foi a China, como a China vai fazer se eles precisarem de ajuda, se eles estiverem no meio de várias sanções e precisarem de outro país para resgatar eles? Porque a Rússia é muito dependente da China, então eles não teriam a quem recorrer. E esse foi um detalhe bem interessante divulgado por esses delatores. Agora, uma outra informação que eu quero trazer aqui para vocês, que eles destacaram foi que a divulgação desses relatórios, elas não significam que o Partido Comunista Chinês esteja se preparando imediatamente para invadir Taiwan, que isso seria um desenvolvimento a longo prazo. Vamos falar agora da atuação da China aqui no Brasil.
Isso porque a BYD, empresa chinesa de produção de carros elétricos, está sendo acusada de maus tratos com trabalhadores estrangeiros, trabalhadores esses que são chineses. Essas denúncias foram feitas de forma anônima e agora o Ministério Público do Trabalho da Bahia abriu um inquérito contra a empresa. Eles começaram a investigar e, de acordo com algumas imagens que eles tiveram acesso, vários desses estrangeiros sofreram até mesmo violência física de seus superiores, que utilizavam socos e pontapés para disciplinar esses operários. Além disso, a empresa foi acusada de fazer esses operários trabalharem 12 horas seguidas, sem intervalo e sem o equipamento de proteção necessária. Além disso, outra questão interessante é que os alojamentos dessas pessoas eles não eram apropriados, geralmente sem luz e também sem uma limpeza frequente dos sanitários. Além disso, o que veio à tona foi que eles não teriam acesso à água potável, por isso muitos desses operários eles tinham que beber água em algumas poças sujas. Gente, isso de acordo com as denúncias, tá? Vale até ressaltar, porque quando eu vi essa reportagem foi até difícil de acreditar, mas tudo isso de acordo com as denúncias que foram feitas. Bom, a BYD se pronunciou sobre o assunto dizendo que recebe com repúdio as imagens relacionadas ao tratamento dado por profissionais de empresas terceirizadas e aos trabalhadores na construção da fábrica de Camaçari, na Bahia. Bom, isso é tudo por hoje no China em Foco. Muito obrigada por ter assistido. Lembre-se, se você gostou do episódio, deixe aqui o seu comentário e lembre-se de compartilhar este vídeo para que mais pessoas tenham acesso aos nossos conteúdos. Muito obrigada por assistir e até uma próxima.